É triste. Mas o Senhor nos leve a entrar no significado disso. Eu já li para os irmãos em outras ocasiões um pequeno texto de Jonathan Edwards. Quando ele já estava adoentado, bastante adoentado, uma questão respiratória, ele partiu para o Senhor com essa enfermidade, com 54 para 55 anos de idade. Ele foi um servo extremamente usado pelo Senhor. Interessante que também ele era um homem extremamente intelectual. Ele é reconhecido como um dos grandes filósofos dos Estados Unidos, até hoje. Mas seu intelecto aqui não importa, não. Ele foi um homem apaixonado por Cristo. Então ele descreve no seu diário, ele estava em 1737. Ele estava caminhando por um bosque, montado no seu cavalo, para ter um tempo a sós com Deus. Então ele disse que nessa caminhada ele chegou a um lugar, apiou do seu cavalo, desceu, ficou debaixo de uma árvore. E ele começou a meditar sobre as glórias de Cristo. E ele vai dizer, o texto é muito lindo, já li algumas vezes, e usando agora minhas palavras, ele vai dizer que ele perdeu a noção do tempo. Ele diz, talvez eu tenha ficado ali por algo em torno de 1 hora. E então ele diz assim, e mais uma vez, o Senhor me atingiu com uma visão renovada das glórias do Evangelho. O seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade. Ele diz que aquilo o capturou de tal maneira que, quando ele avaliava aquele momento, ele dizia assim, deixar esta glória que eu estou contemplando e partir para os cuidados diários, me pareceu uma grande perda. Senhor, é esse mesmo sentimento. E eu ainda sou um adolescente espiritual. E essa glória da presença de Deus, de Cristo, enfim, do Espírito Santo, essa glória é o amor que Deus tem, que Cristo tem por nós. É um amor que te arrebenta. É um amor sem palavras. Você sente um amor que você nunca imaginava poder sentir. E aí você passa mal cada vez mais. E como ele acabou de dizer, e como acabou de dizer a pessoa que ele estava citando a história, as coisas do cotidiano, do dia a dia, parece perda de tempo. Hoje eu escrevi que eu morri para o mundo. As pessoas não têm a menor noção do que significa isso. Morrer para o mundo pode parecer uma coisa que você não está amando mais as pessoas que estão no mundo com você. Mas não é. Exatamente por ver o amor de Cristo e não ver as pessoas recebendo esse amor, é um heterodoxo tremendo. Você sentiu o amor que Cristo tem por você. O amor que você tem por Ele. E cada vez cresce mais à medida que você se aproxima à imagem e semelhança dele. E vê que a pessoa amada do teu lado não está tendo essa oportunidade, ou melhor, ela tem essa oportunidade, mas ela não escolhe, ela escolhe o mundo. Ele acabou de dizer aí, eu estou só testemunhando junto. Por isso, meus irmãos, aquele período chamado despertamento evangélico do século XVIII atingiu mais de um continente, atravessou o mar. Escócia, País de Gales, Reino Unido, Estados Unidos, do outro lado. Grande despertamento evangélico. Quantos homens, alguns talvez nem sejam conhecidos dos irmãos, foram tão usados pelo Senhor. Muitos deles, em um tempo só, por causa de um único elemento. Eles tocaram de novo as glórias do Senhor Jesus. É tremendo. Eles voltaram para as Escrituras com este foco. Pense sobre George Whitefield. Meus irmãos,
tudo que lemos sobre ele, parece que quando esse homem ministrava a palavra do Senhor, ele não via ninguém à sua frente. Ninguém. Ele só via Cristo. E ele descrevia para os que estavam ouvindo o que ele estava vendo. Ele foi o primeiro a pregar em campos abertos, porque no seu tempo era quase que uma profanação se pregar fora de lugares, púlpitos que eram consagrados para pregação. Só poderia pregar a palavra ali, porque era um lugar consagrado. Religião. George Whitefield foi o primeiro a pregar nos campos. Ele ia pregar para os mineiros de carvão. Aqueles homens brutos, fortes, para um serviço desse, entravam naquelas minas de carvão e saíam durante o período do almoço para tomar suas refeições. E quando eles saíam, eles encontravam George Whitefield, como se fosse uma raposa na beira da toca do coelho. E os mineiros saíam. E saíam todos cheios de fuligem. E George Whitefield começava a pregar o evangelho. E ele diz assim, e eu sabia quando a palavra de Deus estava tocando o coração deles, porque as lágrimas escorriam. Eu olhava aquelas pessoas, eles tinham o rosto de zebra. Fantástico. Que maravilha, irmão. Sabe como ele partiu para o Senhor? Ele foi pregar em uma cidade chamada Exeter. E ele cavalgou durante todo um dia. E quando ele chegou numa pousada, que ainda não era a cidade a qual ele foi convidado para pregar, ele desceu do seu cavalo muito cansado e, de alguma maneira, já havia pessoas esperando por ele naquela pousada. Sabiam que ele ia pousar ali de alguma maneira. Ele desceu e olhou para aquelas pessoas, cansados, alquebrados. Ele disse assim a elas, eu estou destruído. Não posso falar para vocês, não tenho energias. Então ele tomou o seu candeeiro, colocou uma vela, acendeu a vela e começou a subir as escadas para o aposento, onde ele ia dormir. Quando ele chegou no meio das escadas, com a sua vela na mão, ele se voltou naquelas pessoas e começou a pregar. E pregou por mais de uma hora. Terminou, subiu o restante das escadas, deitou no seu leito. Morreu. Ele era cometido de asma. Teve uma crise de asma e partiu para o Senhor. O detalhe é que ele pregou a palavra até a vela se consumir. Até a luz se apagar. Quando a vela se consumiu, ele foi para o seu leito e partiu para o Senhor. Quando aquela vela, consumida até o fim, representou muito bem o significado e o serviço da vida de George Whitefield. Paulo escreveu assim aos Coríntios, eu mais me gastarei. Olha o que ele vai falar. E ainda me deixarei gastar. Em prol das vossas almas. Entendeu? Paulo falando. Mais me desgastarei e mais deixarei me desgastar. O ataque que eu tive hoje, que eu comentei no início do vídeo, é o deixar se desgastar. Em prol do amor à pessoa. Aí que a gente se desenvolve espiritualmente. Exatamente nessa frase de Paulo, pronunciada, escrita na Bíblia há 2000 anos. Ela pode ser vivenciada por nós agora. Só depende de nós. Para quem escreveu isso? Os Coríntios. O que estava acontecendo com os Coríntios? Pessoas estavam infiltrando lá e dizendo, esse Paulo é um impostor. A palavra impostor pode ter significados, né? Mas eu vejo muitas pessoas, de certa forma, dizendo que eu sou impostor. E
formas diferentes. Muitos veem o que a gente está fazendo aqui, não com essa palavra, que não é muito pronunciada, né? Pelo menos eu não conheço muito no dia a dia, mas que eu seja um impostor. É isso mesmo. Todo filho de Deus é atacado, Jesus Cristo não foi? 6 julgamentos de um dia para a noite, não continuaram nada para poder condená-lo e puseram ele naquela cruz. Esse Paulo está dizendo coisas para vocês que pensem bem. Então ele disse assim: se eu mais vos amo, eu serei menos amado. Meus irmãos, o segredo de nossa vida e serviço ao Senhor está aí. Uma visão renovada nas glórias do nosso Senhor. Não tem outro tema. Deus é amor. Porque Deus não tem outro tema. Só Cristo. E suas nuances, suas belezas, suas virtudes. O Espírito Santo colocará um selo real, sólido, profundo em todos aqueles que, pela habilitação dele, o Espírito Santo, ministram Cristo. É aí que o Espírito Santo coloca o seu aval, o seu selo, e nada mais. Por quê? O Senhor disse a respeito dele. Você jura que falou? O Espírito Santo vai pôr o selo dele, quanto mais a gente fala de Cristo. Agora anda por aí, vê se alguém fala de Cristo. Tem vergonha. Por isso que, eu diria, 95% das pessoas que acabam se deparando com o nosso projeto vão achar que é impostor e não vão ver. Não vão ver Cristo através dele. O projeto é para Cristo. É para a glória de Cristo. Estamos falando de Cristo. Somos cristocêntricos. Somos cristãos verdadeiros. Queremos colocar Cristo em tudo que fazemos durante o dia todo, 24 horas, fazendo engenharia civil geotécnica. Todo mundo acha que a gente é louco. Nenhuma novidade, isso está escrito na Bíblia, há 2000 anos. Vamos lá.